esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Nós estamos celebrando a nossa segunda semana do tempo da Páscoa, esse tempo importante da nossa liturgia, esse tempo alegre, esse tempo de esperança, porque Cristo venceu a morte. E ao vencer a morte, ao fazer sua passagem para a vida eterna, Ele mostrou para nós que a morte pode ser vencida, que todas as forças de morte serão vencidas, porque Ele é maior que a morte. Por isso esse tempo é um tempo de alegria, é o tempo em que nós temos aqui esse símbolo do Cristo ressuscitado, que é essa grande vela, o círio pascal. Temos essa certeza que Cristo ressuscitou, essa é a razão da nossa fé, essa é a razão da nossa esperança. E se nós temos essa crença, nós temos esperança. E se nós temos esperança, nós anunciamos essa esperança àqueles que não as têm. É isso que nós vimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o livro que narra a formação das primeiras comunidades cristãs depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Muita gente acha que é difícil ser cristão hoje. Não é fácil, não. O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, não é fácil de ser. Porque para ser cristão a gente precisa ser coerente com Ele, com Jesus. E ser coerente com Jesus é um grande desafio. Porque olha a consequência das suas ações aqui no meio de nós pecadores. Morreu crucificado e ressuscitou, obviamente, mas foi crucificado. E ele mostrou com isso que todos aqueles que forem seus discípulos correm também o risco de ser crucificado. Óbvio que não será daquela mesma forma, mas hoje tem formas muito modernas de crucificação. Existem muitas formas terríveis, tanto quanto aquela que matam as pessoas. Por isso não é fácil ser cristão. Aquele que abraça a cruz de Cristo vai enfrentar calúnia, perseguição, muito sofrimento, incompreensões, às vezes dentro de casa, e até morte. Vocês prestaram bem atenção na primeira leitura? Os apóstolos foram postos na prisão porque estavam anunciando a ressurreição. Por que era tão perigoso anunciar a ressurreição?
Porque Cristo foi morto como um subversivo. E aqueles que seguissem Cristo era tido como igual. As autoridades então pegavam aqueles que se diziam cristãos, que falavam publicamente, e trancavam na prisão. Lá eles eram maltratados e torturados, até mudar de ideia, mudar de postura. Os apóstolos não desistiram. E veja como Deus é misericordioso. O próprio Cristo ressuscitado, agora em espírito, vai lá na prisão e abre as portas da prisão, sem que ninguém veja. Os guardas lá na porta, de plantão, de atalaia, não percebem nada. Os discípulos saem e vão anunciar a ressurreição. Isso mostra a força do poder de Deus. Quando a gente acredita, quando nós temos fé, nada nos prende. O mundo pode nos algemar, mas a palavra de Deus nenhuma algema consegue deter. Por isso é importante não perder a fé, não perder a esperança. E os discípulos dão exemplo para nós, os apóstolos, ou melhor, depois vieram outros discípulos. Hoje, quando celebramos o tempo pascal, a gente lembra disso. Temos que ser anunciadores da ressurreição, temos que ter essa fé, porque é ela que dá sentido na nossa vida. Se nós não crermos na ressurreição, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: nossa vida é vazia, perde o sentido, porque aqui é tão curta a nossa existência. Hoje nós temos duas intenções de sétimo dia, e eu penso que boa parte de vocês que está aqui vieram para celebrar este sétimo dia, que é o sentido da Páscoa. Quando nós celebramos o sétimo dia de alguém, nós celebramos, fazemos memória de Deus que criou o mundo em 6 dias e no sétimo Ele descansou. Os 6 dias significa o tempo da nossa vida, da nossa missão, daquilo que Deus nos confiou para fazer nesse mundo. E quando essa missão está completa, aí nós podemos descansar em paz junto dele. Então, ao celebrarmos o sétimo dia, nós celebramos a Páscoa daquele ente querido, daquela pessoa que cumpriu já a sua missão e que agora nós entregamos definitivamente nas mãos de Deus. Portanto, celebrar o sétimo dia é crer na ressurreição, é ter a certeza que aquela pessoa que fez a sua passagem nesse mundo e a sua passagem para outra vida, agora ressuscitou para a vida plena, para a vida eterna, aquilo que nós celebramos na noite da vigília pascal. Agora nós somos convidados a ser esse testemunho, essa testemunha, dar esse testemunho, ser essa testemunha da luz de Cristo, que não nos deixa apagar nossa esperança. Cada pessoa que crê na ressurreição dá esse testemunho na sua vida, com palavras, com ações, com procedimentos. E é o que nos pede o Evangelho de hoje, que nos fala desse amor infinito de Deus por nós, que chegou ao ponto de dar o seu próprio Filho para resgatar-nos dos nossos pecados, para nos salvar, para dar a vida plena. E ele diz claramente: quem crê nisso já tem a vida plena. Crer em Deus é a certeza de que essa vida plena nós estamos no caminho dela. É o que nos propõe então a liturgia desta quarta-feira. Sejamos essa luz de Cristo, esse testemunho dessa luz, e possamos fazer sempre as obras da luz, coisas boas, coisas que agradam a Deus, e tudo isso porque nós cremos que Cristo ressuscitou e que a ressurreição é a razão da nossa esperança e de tudo aquilo que nós fazemos.